Olá a todos, estamos aqui para mais um Ipanema Healthcast. Meu nome é Eduardo Branco, eu sou médico ortopedista, especialista em joelho, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre corrida e osteoartrite. E para esse tema eu tenho dois convidados super especiais, a Viviane Brunhosa e o Leonardo Alves. Bom, sou Viviane, fisioterapeuta, fiz iniciação científica na parte de laboratório de biomecânica, onde a gente analisava justamente marcha, corrida, depois fiz especialização, mestrado em engenharia e doutorado em ciências morfológicas, sempre botando a biomecânica em primeiro plano. Sou Leonardo Alves, fisioterapeuta também, atuei na área de esportiva e hoje o meu foco é mais em análise de termografia, né? A gente analisar todas essas alterações que de forma de captação de infravermelho e esse assunto também é muito pertinente e eu gosto muito porque eu necessito dessas avaliações. Estava aqui conversando com a Vivi e vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Bom, então, muita gente não sabe, mas no dia 12 de outubro a gente tem o Dia Mundial de Prevenção às Doenças Reumáticas. E a osteoartrite, que a gente conhece como artrose, é uma doença muito comum no nosso meio. Ela acomete 240 milhões de pessoas por ano. E isso acaba tendo muito impacto na qualidade de vida das pessoas, pessoas que gostam de fazer atividade física. E a corrida, ela, por muitas vezes, ela é considerada como vilã na questão da osteoartrite, mas a gente médico indica que os pacientes corram como tratamento. Então, a gente vai tentar conversar aqui um pouco e tentar desmistificar essa história da corrida como vilão e mostrar como é que é a melhor forma de usar a corrida como tratamento. Então, Viviane, explica para mim o que você tem visto nos seus estudos a respeito de como é que a biomecânica, né, do paciente ele afeta a corrida e como é que isso pode ser usado para ajudar as pessoas que querem usar a corrida como forma de tratamento ou de melhorar a sua performance, a sua qualidade de vida. É engraçado, porque as pessoas começam a correr, muitas vezes como uma válvula de escape, perda de peso, ou teve algum problema cardiovascular e começa a correr. Então tem uma questão, além da corrida ser muito barata, ela é um movimento automático. Então o que você faz quando você começa a correr? Bota o tênis e sai para correr. Existe uma complexidade, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, que você precisa entender como começa a correr. Porque muitas vezes a pessoa foi com o objetivo de perda de peso ou um problema cardiovascular, né? E depois descobre que tinha uma artrose no joelho e quando começa a ter o prazer na corrida, o joelho dá o sinal de vida, incha, e aí a primeira coisa que ela pensa é: a corrida machuca e eu não posso mais correr, fico fadada a não correr. Então acho que a gente vai mostrar aqui que a corrida não é esse vilão e que, na verdade, para você correr, como qualquer esporte, você precisa de profissionais que te orientem. Então, um exemplo que eu dou é: você decide iniciar uma natação ou um judô. Primeiro você vai ter o contato com a água. O judô, você vai botar lá seu kimono, você tem sua faixa branca, azul, eu não sei exatamente a ordem. A corrida não. A corrida é bota o tênis e sai correndo. E nessas, muitas vezes, você paga um preço muito alto por isso. Sim. E, Leonardo, me explica como é que a pessoa ela pode usar a termografia como uma forma de identificar lesões que, de repente, ela desconheça que possam atrapalhar na corrida ou até mesmo, não sei, como uma forma de preparo antes de correr, ela fazer uma avaliação e tentar descobrir como é que ela pode aprimorar a corrida dela. Só abordando um pouquinho que é a termografia, né? Que é um exame novo entre aspas, né? Ele vem desde a década de 50 lá, os estudos começaram na análise de câncer de mama, e a termografia, assim como o ultrassom, veio da área de guerra, né? Para você tentar localizar o inimigo. Então, durante muitos anos, a termografia ficava restrita em área de guerra, e na década de 50 começou a ser aberta para a área da saúde. E o que seria a termografia? Seria a captação do infravermelho. A gente sabe que todo corpo que tem uma temperatura acima do zero absoluto, né, que seria o 0 graus Kelvin, a gente tem emissão de infravermelho. O corpo humano, a pele, né, ela permite que emita 98% do infravermelho. Então, o uso dessa técnica ela é muito boa para análise metabólicas no corpo humano.
A termografia é um exame metabólico. Na área da saúde, nós estamos muito acostumados a fazer exames anatômicos, tipo um raio-x, uma tomografia, um ultrassom, que eu vou ver como é que está a parte anatômica. Eu tenho uma alteração estrutural, eu tenho uma doença ali instalada e aí nós vamos corrigir. E aí eu pergunto, quantas vezes a gente não pega um paciente que tem uma escoliose, uma coluna toda torta, e esse indivíduo não tem dor, tá? E aí quando a gente pega um paciente com a coluna toda certinha, tudo ok, e ele está com dor, tá? Aí a termografia vai entrar nessa análise para a gente entender como é que está o metabolismo. Às vezes é uma sobrecarga muscular, e essa sobrecarga muscular vai aparecer para mim. Na parte da corrida, que nem a Vivi, pode chamar de Vivi, não pode? Que nem a Vivi falou, a gente nasce, vai engatinhar, começa a andar, já começa a correr, né? E nesse começar a correr, a gente acha que pode correr a vida inteira. Só que a própria corrida, se você não tem um equilíbrio do corpo, ela pode ser um pouco nociva, né? E a gente tem que corrigir isso. E a termografia, ela vai fazer, por ser um exame não ionizante, né? Então ela não é nociva ao corpo, eu posso repetir quantas vezes eu quiser, inclusive eu posso fazer de maneira dinâmica, eu posso colocar um indivíduo em cima de uma esteira e colocar a câmera de termografia e fazer análise como é que está dessa musculatura, dessa mecânica dele, tá? Então, a termografia, se eu tiver, no caso, realmente uma inflamação na articulação do joelho, a termografia vai me dar aquela área do joelho mais quente, né? Termografia a gente chama de hiperradiante, mas vamos dizer que ela está quente. Aquele joelho, a articulação do joelho inteiro está quente. Então, eu tenho uma diferença para o joelho do outro lado, que vai estar com uma temperatura normal, já que não tem dor, e uma você vê que está inflamado. Às vezes não, você vê que o joelho ele não está inflamado, mas a musculatura que vai para esse joelho, ele está sobrecarregado. Mecanicamente, ele está sobrecarregado. A gente sabe. Todo mundo conhece lá, síndrome da banda iliotibial. O que é isso? A musculatura lateral da coxa que está dando sobrecarga na tua corrida, e a Vivi pode falar muito mais do que eu nessas alterações que está sobrecarregando essa musculatura. Então, seria um exame que a gente pode fazer dentro do consultório sem precisar levar o paciente para fora da clínica, né? Eu acho importante o Léo ter comentado isso, porque tem uma questão que as pessoas têm dificuldade de entender, o exame clínico e o exame cinético funcional. Então, ainda tem essa... Não, mas eu vou no ortopedista, vou no fisioterapeuta e eu falo que um complementa o outro. Muitas vezes, clinicamente, não tem muito o que ser feito, porque você viu uma imagem, uma pessoa com um joelho, que tudo bem, pode estar edemaciado, tem uma artrose, mas como é que a gente vai agir? Tudo bem, o médico vai dizer a melhor forma, mas muitas vezes isso agudizou, né? Isso deu o estopim, porque ao redor, a mecânica, ele não está sabendo correr direito, ou ele está sobrecarregando mais um lado do que o outro. O que eu gosto de comentar, as pessoas não param para entender, principalmente um leigo, né? O que diferencia a caminhada da corrida. A caminhada, quando você caminha, você está tendo uma sobrecarga do seu próprio peso. Quando você corre, a gente fala que é 2 a 3 vezes o seu peso corporal, né? O impacto. O que machuca na corrida é o impacto. E o que é mais interessante? Se a gente parar para pensar, tanto a caminhada como a corrida é um deslocamento longitudinal. Só que na caminhada, esse deslocamento longitudinal, essa transferência do lado direito para o lado esquerdo é feito no chão. Na corrida tem um momento que a gente chama que é o tempo de voo. A transferência do lado direito para o lado esquerdo para você se deslocar é feita no ar. Então, eu brinco que no momento que você começa a correr, você não bota mais os 2 pés no chão. Então, no momento que você não bota os 2 pés no chão, você tem que ter uma simetria entre os membros, que geralmente nós não somos simétricos, né? Você é destro para escrever, ou você é canhoto para escrever, você é destro para chutar. E aí você pega um gestual que é simétrico, cíclico, repetitivo. Então, essa que é a complicação, no bom sentido da palavra, a complexidade da corrida,
e porque muitas vezes ela se machuca. Ela faz com que o indivíduo tenha algum tipo de lesão. Pegando na fala de vocês dois, uma coisa que eu achei muito interessante, né, que o Léo falou a questão da parte metabólica, você falou a questão da carga. Uma coisa que está muito associada com a artrose é a obesidade, que muitas vezes é o gatilho para a pessoa resolver começar a fazer a corrida em busca de perder peso, né? E a gente sabe que naquelas pessoas que têm um IMC acima de 25, né, que já tem uma obesidade leve, a gente sabe que o risco de ter um desgaste articular ele é maior. E por muito tempo, a obesidade ela foi vista como o vilão da osteoartrite pela questão somente pelo efeito do peso na articulação. Hoje a gente sabe que o tecido gorduroso ele produz substâncias que levam a uma inflamação, né, que a gente diz de baixo grau, que acomete o corpo inteiro, e ele vai se associar com a osteoartrite, com a hipertensão, com excesso de gordura no sangue, onde uma doença acaba favorecendo a outra, e isso leva a um ciclo muito danoso para a articulação, né? E aí eu queria que vocês me explicassem, né, você consegue ver na termografia alguma diferença do paciente obeso para o não obeso? Você consegue ver na avaliação biomecânica algum comportamento diferente? Paciente obeso, né? Eu sou contra a falar aquele gordinho saudável, né? Sinceramente, a gente sabe que a gordura ela faz uma inflamação sistêmica. Ele não pode ter nenhuma alteração no sangue, no exame de sangue, no exame clínico agora. Mas isso, ao longo do tempo, isso vai trazer danos ao indivíduo. Então, não é só, eu vou emagrecer para ficar bonitinho, para ficar magrinho, com o abdômen sarado. Não, você vai emagrecer, vai ter uma vida mais saudável, que não é só emagrecer, porque as pessoas que são obesas, elas, no lugar de músculo, acabam tendo gordura. E a gordura é metabolicamente mais baixa do que a musculatura. E isso daí vai dar danos para a saúde do corpo. Tá? E a gente até fala para um paciente, um indivíduo, que quer começar a correr, está acima do peso, ele tem que passar para um médico do esporte antes. Tá? A gente tem alguns exames na parte de cardiologia, ou em outros também, você tem um nutrólogo de esporte, você tem um endócrino do esporte, um ortopedista do esporte, que possa dar uma base e falar, não, você pode começar a correr. E tem um fisioterapeuta também, o fisioterapeuta do esporte, que vai dizer, você vai correr, mas qual calçado que você está usando, qual a vestimenta que você está usando, qual a maneira que você pisa, como é que está o seu equilíbrio muscular. Qual treino de força que você pode, juntamente com um educador físico, sem querer interromper, o que você pode fazer? Então, é uma equipe multidisciplinar. E assim, às vezes a pessoa tem desequilíbrio. Na termografia, quando a pessoa é muito obesa, o exame realmente fica prejudicado, porque a própria gordura ela fica como isolante e eu não consigo. Como eu estou vendo a temperatura da pele, e é uma temperatura refletida do que está acontecendo por baixo da pele, essa gordura atrapalha. Mas mesmo na termografia, a gente já consegue ver alguns sinais de inflamação nesse indivíduo. Na termografia, a gente consegue ver, suspeitar de uma resistência insulínica que esse indivíduo já vai estar sendo produzida. E aí, essa falta de musculatura dele que provocou essa alteração metabólica toda, vai atrapalhar na mecânica. E a Vivi pode até falar, porque já que eu tenho menos músculo, tenho mais gordura e tenho um peso aumentado, como vai ficar esse indivíduo para correr com uma massa muscular reduzida e um peso maior? Já que a Vivi falou que aumenta até 3 vezes o peso na corrida, né? É interessante isso. Pegando o gancho, você tem uma questão até de memória muscular, porque assim, eu já peguei o obeso, que quando jovem, criança, não praticou nenhuma atividade física, então é um indivíduo, e você tem o outro que sempre praticou atividade física e numa vida adulta, ele continua praticando, mas teve um sobrepeso em função do estilo de vida, do estresse, má alimentação. Então, são indivíduos diferentes, porque um muitas vezes tem pouca massa magra e o outro
ele está com aumento de peso, ele tem um percentual de gordura aumentado, mas ele tem uma boa massa muscular e é um indivíduo com uma característica mais rígida. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente pensa em estabilidade no corpo, a gente pensa em rigidez e imobilidade. Então, muitas vezes a pessoa é muito rígida, mas não tem mobilidade nas articulações, ou seja, você tem um movimento macro, mas você tem um movimento que acontece lá dentro, que a gente não consegue ver. Então, muitas vezes, ele é tão rígido que ele fez com que o movimento lá dentro ficasse, por algum motivo, não tivesse essa congruência, e aí o movimento macro não acontece. Então, você não tem para onde dissipar o impacto. E você tem a pessoa que ela é tão móvel, ela é tão flácida, que ela não consegue dar estrutura. Então, você também não tem estabilidade, você tem um impacto muito grande, porque você não consegue ter sustentação no seu corpo. Então, a gente faz um exame, que é um exame da biomecânica da corrida, onde a gente consegue quantificar o que está acontecendo, os ângulos, a parte toda espaço-temporal, como é que qualitativamente também ele está correndo. É um indivíduo que quica muito, é um indivíduo que balança muito, isso ele está gastando energia e aumentando a sobrecarga. Porque o exemplo que eu dou é o seguinte, as pessoas falam muito da carga como vilã. A carga é ruim, a má carga, quando ela vem numa direção errada. Não é à toa quando a gente pega um indivíduo com osteopenia, osteoporose, o que a gente faz? Tira da piscina e vamos receber carga. Então, essa que é a complexidade, por isso você precisa ter um médico que entenda sobre o assunto, um educador físico que entenda sobre o assunto, um nutricionista, um fisioterapeuta, e mais do que essa equipe multidisciplinar, que essa equipe se fale, até onde um pode ir, outro pode ir, e aí a gente conseguir diminuir essa sobrecarga e dar uma sobrevida até a corrida, porque o que eu acho complicado em relação à corrida, a corrida foi levada para um status que só é considerado corredor entre os leigos como fosse quem faz uma meia maratona e uma maratona. Então, o corredor de 5, 10 quilômetros, como fosse que ele fica menosprezado. Assim, eu vejo no meu consultório, a pessoa fala assim, eu corro 3 vezes na semana 5 quilômetros, mas eu não sou um corredor. Não, você é um corredor. Então, as pessoas têm que entender, não é que quando você vai começar a correr, você vai sair correndo. Você vai andar muito. Eu lembro minha primeira prova assim, de 4 quilômetros, eu andei mais do que eu corri. Isso não quer dizer que eu não sou uma corredora. Então, são várias questões que são mitos que a gente tem que quebrar e orientar melhor esse paciente. Eu acho muito interessante isso, né? Que é colocar aquela carga absoluta para todo mundo, achando que todo mundo tem que correr lá, eu tenho que correr com o meu pace abaixo de 5 para ser um corredor. Cara, carga é relativa. A gente trabalha isso o tempo todo. O que é fraco para mim pode ser forte para Vivi, pode ser mais fraco ainda para Eduardo. Então, existe particularidade em cada indivíduo. E a gente tem que entender a necessidade daquele indivíduo. Se eu pego lá o meu paciente de 80 anos e coloco ele para andar na praia 2, 3 quilômetros, cara, esse cara, para a idade dele, ele é quase um atleta. Ele é quase um atleta, mas se eu pego um jovem de 20 anos e coloco para ele andar 1, 2 quilômetros, relativamente, isso é o esperado fraco, né? Lógico que a gente tem que entender também quem é esse jovem de 20 anos. Então, a gente tem que saber quantificar essa intensidade. Isso eu estou falando na área da fisioterapia. Isso dentro da área da educação física, ela é muito bem planejada. A gente aqui tem teste cardiopulmonar para programar como é a intensidade, que o laudo ele já vai pronto para a mão do treinador, do educador físico, para aplicar. E cada vez a gente vê que isso é individualizado. Se for falar lá da dor do joelho de um indivíduo e falar a causa é única, o joelho é complexo. O joelho é uma articulação que eu posso ter uma dor no joelho causada por uma diminuição do líquido sinovial, da lubrificação do joelho, eu posso ter um desgaste de cartilagem, eu posso ter um mau posicionamento da minha patela,
que está desviando lá lateralmente por alguma fraqueza muscular. Eu posso ter o quadril tá desalinhado e esse quadril faz com que aumente a sobrecarga, já que a própria Vivi falou que a corrida, teoricamente, ela tem que ser simétrica, e se eu tenho uma articulação do quadril travada, vai comprometer meu joelho. Eu posso ter um problema na articulação do tornozelo, bloqueando a articulação do tornozelo, que vai me dar problema no joelho, que vai me dar problema no quadril, que vai para minha lombar. Eu posso ter um problema dentário, problema de ATM, que vai me dar dor lá no joelho. Então, a avaliação é muito complexa e aí as causas, né, como falou, são multifatoriais. Então, passar por uma avaliação e quantificar e planejar como fazer. E você, cara, você que correu, sentiu dor, procura um especialista que você pode voltar a correr sim. Tá? Não é porque você sentiu dor no joelho, eu saí para correr, você colocou um calçado que não é ideal para correr, saiu no horário do dia que também não é o ideal para correr, e no piso que não é ideal, piso às vezes muito duro, irregular, e que veio causar dor, aí você fala, não vou mais correr. Aí quando você procura um profissional, onde a gente orienta, a gente avalia, corrige essas falhas, você começa a ter prazer no seu esporte, consegue ter prazer na atividade física, e isso é que fala, né? Vai dar vida longa a você, uma qualidade de vida maior. Sim, e o que a gente tem observado é que, como a gente está vivendo mais, e a gente tem um estilo de vida menos sedentário, na verdade a gente começa a buscar outras atividades, seja por prazer, seja por recreação ou até por conta do trabalho, a gente está começando a ter artrose mais cedo do que as gerações anteriores tinham, né? E a gente tem também, por conta de várias mudanças, né, sociais, a qualidade da alimentação, a gente está vivendo mais também. Então, são mais anos vividos com dor, com incapacidade. Tem um trabalho americano muito famoso que, para a gente na ortopedia, ele causou meio que um alerta, que em 2005 eles viram que em 2030, que é daqui a 7 anos, nos Estados Unidos teria um aumento de quase 600% de pessoas precisando colocar prótese no joelho. E lá eles estavam preocupados que eles não teriam cirurgião suficiente para operar esse pessoal todo. E aí, por conta disso, deu-se uma atenção muito maior às medidas preventivas, aos fatores de risco que a gente consegue modificar ou não, né? A gente sabe que para a osteoartrite, talvez o fator mais preponderante seja o envelhecimento, que a gente não tem como impedir, né? E aí pega um pouco do que o Léo falou, a questão da gente perder massa muscular ao longo dos anos e trocar essa massa muscular por gordura, né? Tem a questão do sexo feminino, por conta das alterações pós-menopausa, que também vão deixar a mulher numa situação um pouco mais desfavorável que o homem. Mas a obesidade é um fator de risco super prevenível e a questão também da gente estimular a prática de atividade física como um fator de proteção. Então, qual seria a orientação de vocês para aquela pessoa que tem uma artrose no joelho ou no quadril, né, que está com indicação de fazer alguma atividade física, o que elas podem fazer para tentar minimizar esse impacto e voltar à atividade, como o Léo falou, não é porque eu estou com dor no joelho que eu tenho que parar totalmente de fazer atividade, porque isso, na verdade, ao invés de me fazer bem, vai ser muito pior para mim, né? Eu acho que o fator importante que ainda as pessoas, por falta de orientação mesmo, não conseguem entender, porque quando ele fala assim, eu vou correr, ele acha que só a corrida já está trabalhando o músculo dele, o coração dele, os ligamentos dele. Então, é difícil, eu percebo assim, passar para o paciente a importância de um treino de força. Porque, infelizmente, eu brinco que as pessoas gostam, a corrida dá uma sensação de prazer, você tem a famosa endorfina que te deixa em êxtase, mas você precisa ter um trabalho de força associado, porque mesmo, vamos pensar no indivíduo que tenha uma artrose, uma artrite, não tenha sobrepeso, ele vai precisar de um trabalho de força associado, porque, pelo contrário, se ele começar a aumentar esse volume, essa intensidade, é difícil também explicar que ele vai perder a massa magra, porque ele vai ter um desgaste, a corrida desgasta. Então, ele precisa ter um trabalho de força para poder correr bem. Então, eu vejo assim, desde o paciente que tem um volume da semana de 20 quilômetros, até pacientes que têm um volume de 100 quilômetros. A tendência é deixar de fazer a musculação, lógico, por motivos que acha chato,
não tem tempo. Se a gente botar também no papel, a nossa vida é muito corrida. Então, mais uma vez, não acho que para você correr, você tenha que correr todos os dias. E eu acho assim, o mais importante é ter equilíbrio. O que é bom para você? Infelizmente, a gente tem essa questão da rede social, que é muito positiva, mas tem um lado negativo de você pensar assim, ele corre 6 vezes na semana, 5 vezes na semana, eu não consigo. Busca o que é melhor para você. E o melhor para você você pode correr, mas você tem que fazer um trabalho de força associado. Você não vai poder, é inevitável. Não existe corredor que corra sem lesão que não faça o trabalho associado de musculação. De treino de força, né? Não necessariamente uma musculação. Eu vou abordar equivalente a que a Vivi falou, mas vamos dizer, se eu tenho uma pessoa, tem minha articulação saudável e estou querendo perder meu peso e aí eu vou começar a correr. Cara, procura um educador físico, porque junto com a corrida tem que ter o treino de força. Eu preciso fortalecer tanto a musculatura das pernas, como do tronco, como do braço, para conseguir realizar a corrida. Mas aí, se você já tem um problema nesse joelho, você já tem ali a sua artrite, a sua artrose nesse joelho, essa inflamação, procura um fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai analisar esse joelho de maneira diferente. Mas se eu for para a academia, meu joelho dói, vou fazer minha cadeira extensora, meu joelho vai doer. Não, não vai doer. Se você tiver um profissional bem qualificado, ele vai te mostrar como o exercício pode ser feito sem sobrecarregar esse joelho. A gente, às vezes, faz limitação de angulação. Eu não preciso fazer o exercício na angulação completa, porque eu vou ter sobrecarga de algumas estruturas. Eu tenho, que a gente fala de cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada. Eu sei que para leigo esses termos são um pouco desconhecidos, mas dentro da fisioterapia a gente sabe que vai ter um desgaste maior ali, uma compressão maior na articulação, que pode provocar dor, mas ao mesmo tempo eu também posso trabalhar um pouco mais de estabilização, e aí eu trabalho a corrida, eu trabalho força, é só isso? Não, vamos trabalhar propriocepção, vamos trabalhar um sistema de proteção da sua articulação, porque o chão, o piso é regular, você está correndo, então você tem que ter um sistema proprioceptivo bem treinado para você minimizar suas dores. Então, um trabalho complexo. E aí o que eu falo, tá com problema no joelho, procurou lá o seu ortopedista indicou que você vá fazer um exercício, procura um fisioterapeuta para poder fazer o exercício de maneira correta pela lesão que você tem, tá? E às vezes a gente trabalha outras áreas do corpo, como eu falei, eu posso fazer uma liberação do tornozelo para reduzir a dor do joelho. E aí o exercício vai ser melhor feito, eu posso posicionar melhor o osso do quadril para liberar a articulação e você sentir menos dor e poder fazer o fortalecimento. Então esse fortalecimento a gente pode fazer dentro da piscina, posso fazer com elástico, posso fazer com equipamento de musculação. Existe inúmeras formas de a gente fortalecer e mostrar melhor resultado e acabar diminuindo essa inflamação. Isso eu estou falando de exercício, fora os recursos fisioterapêuticos que eu vou usar para tirar essa inflamação e a gente melhorar essa inflamação e até o quadro álgico do paciente. Não, excelente. Só para a gente finalizar, e quando a gente tem aquele paciente que nunca fez atividade física, né, e aí ele agora quer começar a correr por indicação médica, né, assim, sedentário, nunca gostou de fazer nada, mas começou a engordar, o joelho começou a doer, e aí dentro das medidas lá que ele recebeu a orientação, ele quer fazer a corrida, até porque, né, como a Viviane já explicou, a corrida é barata, não precisa de andar horário, a rua está lá à disposição, é só eu colocar um tênis e sair correndo, né? Então acaba que muita gente procura por conta disso. Para aquela pessoa que nunca fez atividade, como começar a correr? Aí eu não sei se são pontos distintos, mas eu acho que vai acabar sendo igual. Eu acho que o mais importante é, primeiro, melhorar essa musculatura. Então, tem que fazer um trabalho de força. Depois, associado, né? Melhora a musculatura, começa a caminhar. Então,
Existe treinos que você faz que você intercala caminhada e corrida. Então, isso é muito importante frisar. Necessariamente as pessoas acham que correr é quando você está correndo direto. Não é isso, não tem problema nenhum. A gente faz isso, inclusive, numa reabilitação. Num jogador de futebol, vamos pensar um atleta top, ele operou um joelho, você não vai botar ele direto para correr. Então, ele vai fazer uma caminhada com corrida, e mais do que isso, você precisa de uma constância. O que eu observo, que o indivíduo que está começando, ele faz uma semana tudo certinho, a semana seguinte ele não faz, aí na outra semana ele vai tentar fazer, ele viu, meu joelho doeu. E aí eu até explico, o corpo tem que se acostumar com aquele impacto. Então você precisa ter um planejamento macro e microciclo, macrociclo, para você ter a perseverança, porque você vai ter uma dor muscular. Então você tem que estar bem amparado para entender o que está acontecendo com o seu corpo. Eu concordo plenamente com isso. Eu só acho, se você vai começar a correr, primeiro você tem que procurar um profissional, tá? Porque se você tem uma limitação, uma dor muito grande, cara, procura um fisioterapeuta para ele te orientar ali para fazer um reforço muscular. O reforço muscular, ele é fundamental, tá? Eu não tenho nada, meu joelho dói muito pouco, vai no educador físico. E outra coisa, é uma carga incremental. Você tem que ir aos poucos, ele é gradual. Eu não posso começar, que nem a Vivi falou, numa intensidade muito alta. Eu posso sim, mas se eu for fazer o reforço muscular, eu não vou correr quando estiver fazendo reforço muscular, vou fazer o reforço muscular, eu vou caminhar, eu vou começar a fazer o gestual da corrida, vou dando os tiros curtos com intensidade baixa. A gente sempre fala, no início do tratamento ou do treinamento, a gente tenta ganhar volume. Primeiro a gente tenta ganhar volume, depois a gente entra com intensidade. Então, se eu começar a caminhar com uma distância maior, aí eu posso caminhar com uma velocidade mais alta, e depois de caminhar uma velocidade mais alta, eu posso iniciar um trote, do trote eu posso iniciar a corrida, e aí ele tem que ser gradual. Eu não posso chegar e sair. E junto, sempre o trabalho de força e de propriocepção com o gestual da corrida, que é fundamental. E a gente faz aqui na própria clínica, nós temos uma pista de grama sintética justamente para a gente corrigir o gestual da corrida, para a gente ajudar nessa parte do gestual. Nós temos o nosso estúdio, que a gente trabalha força, tem um serviço de fisioterapia, e o mais legal de tudo, nós temos os profissionais de basicamente todas as áreas, várias especialidades médicas, de fisioterapia, nutrição, de educador físico aqui dentro, para justamente poder dar esse suporte ao indivíduo. Ortopedista. Eu acho que é bem por aí, né? Assim, a Viviane e o Léo foram bem felizes, né? Porque o que eu ouço muito dos pacientes é assim, você precisa correr porque está com um problema no joelho. E o paciente fala assim, meu doutor, eu não aguento correr. E eu acho que é bem por aí, é explicar que você não vai sair de um sedentário para um maratonista em uma semana. Você vai começar a correr, começa com uma caminhada, vai aumentando o seu tempo de caminhada, daqui a pouco você está trotando, daqui a pouco você está correndo, aí você vai começar a variar esse tempo. E quando você vê, você virou um corredor. Sem que você nem se dê conta que você agora está correndo os seus 5 quilômetros, fazendo uma prova de final de semana. E eu acho que isso vai ter realmente um impacto muito bom na vida de todo mundo. E também entender que as artrites em geral, e a artrose ela não foge disso, que é uma doença que eu costumo reforçar isso muito também, que é uma doença de altos e baixos. Um dia você está bem, um dia o joelho acorda doendo, acorda inchado. Isso não quer dizer que você fez alguma coisa errada. Na verdade, é da doença. A doença ela ocorre com surtos de inflamação que vão causar dor e que, às vezes, pode naquele dia atrapalhar a sua corrida. Você vai correr menos, vai caminhar. O que não pode é você interromper a atividade, porque você vai ter que casar realmente a sua doença com o seu tempo disponível. Né? Não, e o que eu falo, Eduardo, foi legal você ter tocado nesse ponto, porque eu sou uma defensora da corrida. E o que eu digo, a corrida pode ser o estopim. As pessoas não pensam nos hábitos posturais. Então, eu tenho muitos pacientes, ainda mais agora com essa história de home office, que trabalha numa cadeira inadequada, aí bota o joelho aqui em cima, ou fica com a perna de índiozinho, e aí é uma sobrecarga no joelho muito grande.
Então, eu brinco assim, o que é meia hora do seu dia? Então, tenta pensar também na sua postura. A má postura prejudica também o joelho, só que ele vai chiar quando você gerar um impacto. Então, a corrida é um estopim. Então, é um trabalho de investigação e correção de maus hábitos para justamente você ter uma sobrevida com relação a qualquer tipo de atividade física. Sim. Eu acho que nós vamos já estar caminhando para o fechamento. E o que eu digo, né? Se nós estamos vivendo mais, que nem o Eduardo falou, nós estamos vivendo mais, mas nós temos que viver mais com qualidade, tá? Então, existe vários artigos já falando aí, até revistas falando que a atividade física é um multicomprimido, tá? Ele vai influenciar na sua emoção, ele vai ser um coadjuvante no tratamento de depressão, no tratamento de sedentarismo, de doenças cardiovasculares, de doenças metabólicas. Então, nós temos benefícios com exercício físico. Então, a corrida, ela está ali, ela é mais barata, ela precisa ser orientada, mas se movimente, que é isso que vai te levar ao avanço da idade com qualidade, tá? Ficar parado, você pode até avançar a tua idade, mas lá na frente você vai sofrer um pouquinho. Bom, pessoal, então para a gente fechar, assim, considerações finais, o que você considera mais importante para aquela pessoa que tem osteoartrite do joelho ou do quadril e quer começar a correr ou que já está correndo e está sentindo dor? Equilíbrio. Equilíbrio em todos os aspectos. No caso da pessoa que está com dor, como o Léo falou, busca um profissional, tenta entender o motivo, a causa dessa dor. Lógico, você tem uma questão clínica que isso não vai mudar, infelizmente. A gente adoraria acabar com as artroses. Não tem como, você não volta a ter 18 anos. Então, procure alguém para te orientar. Não esqueça que é o equilíbrio do treino de força, do treino da corrida, da caminhada. Então, é um mix, uma alimentação adequada, descanso, tem que dormir. Então, as pessoas querem treinar como um profissional, mas dorme 4 horas por dia. Então, eu acho que é o equilíbrio nesse aspecto. E se você tem dor, não existe fazer qualquer tipo de atividade física com dor. Não existe isso. Você pode ter cansaço muscular, você pode ter uma exaustão pela atividade, mas não uma dor. Uma dor aqui. Eu brinco que quando você lembra que você tem uma parte do corpo, alguma coisa está errada. Então, acho que é basicamente isso. Eu sempre concordo com a Vivi. E lembrando, cara, você tá lá, você tem a sua artrose no joelho, lembrando de aquilo ali é uma consequência de uma coisa. E a gente tem que entender qual foi a causa daquilo. E se você já está com alteração ali no joelho, como viver melhor com isso? Como a correção que eu consigo fazer dentro da fisioterapia que vou conseguir fazer com que você viva bem com aquela artrose. E aí, quando realmente não tem jeito, e aí volta para as intervenções cirúrgicas para corrigir e depois volta para a nossa mão da fisioterapia para a gente voltar a dar condições a esse indivíduo. Então, lembrando, se você tem alteração lá no teu joelho, vamos tentar procurar qual é a causa que tá provocando isso. Não só tratar a consequência, que foi a inflamação, vamos pensar sempre na causa, e na causa nós vamos conseguir colocar esse indivíduo aí para fazer o esporte predileto dele. Bom, pessoal, bate-papo super legal sobre corrida e artrose. Queria agradecer a todos aí por terem participado, nossos convidados super especiais. E a gente viu então, né, que a artrose ela tem um tratamento que precisa ser multiprofissional, então é importante ter o ortopedista, o fisioterapeuta, o educador físico, o nutricionista. E aqui na Ipanema Health Club a gente tem todos esses profissionais, né, à disposição para ajudar você que quer começar a correr ou que já corre e está com dor. Então, vem procurar a gente, tá? Então, vamos encerrar esse nosso Ipanema Healthcast e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.